Você já ouviu falar nas 7 trombetas do Apocalipse? Esse é um dos temas mais intrigantes e assustadores da Bíblia. Elas aparecem como sinais de julgamento, cada uma trazendo catástrofes, acontecimentos misteriosos e revelações que parecem sair de um filme de fim do mundo. Mas afinal, o que significam as trombetas? Elas já tocaram? Ainda vão tocar? Ou são símbolos de algo espiritual que já acontece ao nosso redor? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério e revelar, passo a passo, o que está por trás das 7 trombetas do Apocalipse. Então fica comigo até o final, porque algumas interpretações podem surpreender você. Tudo começa no livro de Apocalipse, capítulo 8. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos e recebe uma série de visões sobre o fim dos tempos. Ele vê o trono de Deus, vê selos sendo abertos, e depois do 7º selo, aparecem 7 anjos que recebem 7 trombetas. Cada vez que uma dessas trombetas é tocada, um evento grandioso acontece na Terra. É como se fosse uma sequência de julgamentos, cada um mais intenso que o anterior, preparando o cenário para o desfecho final da história da humanidade. Essas trombetas não são apenas instrumentos musicais, mas sinais de guerra, de alerta, de convocação. No mundo antigo, trombetas eram usadas para reunir o povo, para anunciar batalhas, para marcar momentos decisivos. No Apocalipse, elas anunciam que algo grandioso está prestes a acontecer. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que caem sobre a terra. 1/3 das árvores é queimado, e toda a relva verde é destruída. Imagine o impacto disso. É como se a natureza fosse ferida de forma brutal. Árvores que levam décadas para crescer, relva que alimenta animais, tudo sendo consumido em instantes. Muitos estudiosos veem aqui um julgamento ambiental, uma resposta de Deus à exploração desenfreada do planeta. Outros pensam em algo literal, como uma chuva de meteoros ou explosões vulcânicas. Seja como for, a mensagem é clara. A criação não será mais a mesma quando a trombeta soar. A segunda trombeta descreve algo como uma grande montanha em chamas sendo lançada no mar. O resultado é devastador. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 das embarcações é destruído. Essa imagem é impressionante. Uma montanha em chamas poderia ser um grande meteoro caindo no oceano, provocando tsunamis e destruição. Ou poderia ser um símbolo de poderes humanos que caem, de impérios que desmoronam, afetando a economia mundial. Afinal, o mar era visto como fonte de comércio, de alimento e de riqueza. Quando a segunda trombeta toca, tudo isso é abalado. A terceira trombeta fala de uma grande estrela ardente que cai do céu, chamada Absinto. Ela cai sobre 1/3 dos rios e das fontes de água, e muitos homens morrem por causa da água amarga. Essa cena pode lembrar a queda de um cometa ou de um asteroide, envenenando as águas potáveis. O nome absinto simboliza amargura, e muitos interpretam isso como a contaminação de algo essencial para a vida. A água que deveria trazer vida passa a trazer morte. Essa trombeta mostra como até os recursos mais básicos podem se tornar armas de destruição. A quarta trombeta atinge os astros. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é escurecido, de forma que 1/3 do dia e da noite perde sua luz. Isso soa como um colapso cósmico. Imagine um mundo mergulhado em trevas parciais, sem a luz que regula a vida, a agricultura, o clima. Pode ser interpretado como fenômenos astronômicos, mas também como perda de orientação espiritual. Na Bíblia, luz simboliza direção, verdade, presença de Deus. Quando 1/3 da luz é apagada, é como se o mundo fosse mergulhado em confusão e desespero. Até aqui, as 4 primeiras trombetas já causam destruição imensa. Mas, antes da quinta, João vê uma águia voando pelo céu e dizendo em alta voz: "Ai,
Ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das outras trombetas que ainda vão soar. É como se os julgamentos anteriores fossem apenas o começo, e o pior ainda estivesse por vir. Essa pausa aumenta a tensão, mostrando que as próximas trombetas trarão algo ainda mais perturbador. A quinta trombeta traz uma visão aterrorizante. Uma estrela cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. Quando o poço é aberto, fumaça sobe como fumaça de uma grande fornalha, e da fumaça saem gafanhotos que recebem poder semelhante ao dos escorpiões. Eles são instruídos a não destruir plantas, mas a atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Seu tormento dura 5 meses, como a picada de um escorpião. João descreve esses gafanhotos de forma assustadora. Pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham coroas de ouro, rostos como de homens, cabelos de mulheres e dentes de leão. Usavam couraças de ferro e o barulho de suas asas era como carros de muitos cavalos correndo ao combate. Essa descrição parece saída de um pesadelo. Muitos estudiosos interpretam esses gafanhotos como forças demoníacas liberadas para atormentar a humanidade. Outros pensam em armas modernas, como helicópteros de guerra, que para alguém do primeiro século pareceriam criaturas bizarras. Seja como for, a quinta trombeta marca o início de um tormento espiritual e físico sem precedentes. A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Eles são soltos para matar 1/3 da humanidade e lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros. João descreve esses cavaleiros montando cavalos cujas cabeças pareciam cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Com esses elementos, 1/3 da humanidade é morto. É uma cena de guerra global, devastadora. O número de 200 milhões impressiona, ainda mais considerando que, na época de João, o mundo conhecido não tinha essa população toda. Isso pode ser simbólico de uma força imensa, incontável, ou pode ser literal, apontando para um exército gigantesco. Muitos associam essa trombeta a guerras mundiais, a conflitos de destruição em massa. Mas, no fundo, a mensagem é clara. Quando a sexta trombeta soar, a Terra será tomada por uma onda de morte sem precedentes. Depois da sexta trombeta, João espera pela sétima, mas antes dela, há uma série de visões intermediárias. Isso cria expectativa, como se Deus estivesse segurando o clímax. Finalmente, no capítulo 11, a sétima trombeta é tocada. Mas, ao contrário das outras, ela não traz destruição imediata. Ela anuncia o fim da história. Vozes no céu declaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A sétima trombeta é o anúncio do triunfo final de Deus, da vitória sobre todo o mal, do começo de uma nova era. É como se os julgamentos anteriores preparassem o cenário para a revelação final do reino. A sétima trombeta não é apenas mais um castigo, mas a proclamação de que tudo chegou ao desfecho. O plano de Deus se cumpriu. Agora, a grande questão é: como interpretar tudo isso? Existem 3 linhas principais de interpretação. A primeira é a literal, que vê as trombetas como acontecimentos reais que vão acontecer no futuro. Nesse caso, cada catástrofe é entendida como evento físico, meteoros, guerras, desastres cósmicos. A segunda é a simbólica, que entende as trombetas como representações de processos espirituais e históricos que já estão acontecendo. Por exemplo, as trombetas poderiam simbolizar impérios caindo, crises ambientais, guerras mundiais, colapsos sociais. A terceira é a futurista, que combina elementos literais e simbólicos e acredita que as trombetas ainda vão soar em um tempo específico do fim. Cada visão tem seus defensores e cada uma traz reflexões importantes. O mais fascinante é perceber que, independentemente da interpretação,
As trombetas nos lembram de algo fundamental. O mundo não caminha sem direção. Existe um propósito, existe um fim planejado, existe um desfecho. As trombetas são sinais de alerta. Elas mostram que a Terra não vai permanecer como está para sempre. E elas nos desafiam a pensar: estamos preparados? Porque, mais do que detalhes sobre catástrofes, o Apocalipse nos convida a viver de forma consciente, atentos, firmes na fé. Outro ponto importante é como as trombetas dialogam com a realidade atual. Quando lemos sobre fogo destruindo árvores, pensamos em queimadas. Quando lemos sobre mares sendo atingidos, pensamos em poluição e desastres ambientais. Quando lemos sobre águas amargas, lembramos de contaminação. Quando lemos sobre trevas, pensamos em crises de energia e até em colapsos climáticos. As trombetas podem não ter soado literalmente ainda, mas seus ecos já se fazem sentir em nossa realidade. É como se a Bíblia, escrita há quase 2000 anos, descrevesse em linguagem simbólica coisas que hoje entendemos de forma prática. Isso mostra a força do texto bíblico e sua atualidade. E se pararmos para refletir, cada trombeta traz uma mensagem além da destruição. A primeira mostra a fragilidade da natureza. A segunda, a instabilidade econômica. A terceira, a contaminação da vida. A quarta, a perda de orientação. A quinta, o tormento espiritual. A sexta, a violência humana. E a sétima, a vitória final de Deus. Cada uma toca em algo essencial da vida, mostrando que, sem Deus, tudo entra em colapso. É como se as trombetas fossem um alerta de que a humanidade precisa rever seus caminhos. No fim das contas, as 7 trombetas do Apocalipse não são apenas um espetáculo de terror ou um roteiro de catástrofe. Elas são um chamado para a reflexão, para a preparação, para a esperança, porque, apesar de toda a destruição descrita, a última palavra não é de juízo, mas de vitória. A última trombeta anuncia que o reino de Deus chegou, que a justiça foi feita, que o mal não terá a palavra final. Essa é a mensagem que precisamos guardar. Não o medo das trombetas, mas a certeza de que, quando tudo se cumprir, Deus estará no controle. Agora, eu quero ouvir você. O que você acha que significam as 7 trombetas do Apocalipse? São catástrofes literais, símbolos espirituais ou profecias para o futuro? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que gosta de mistérios bíblicos e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Porque aqui nós vamos continuar explorando os segredos mais profundos das Escrituras, sempre com perguntas que despertam curiosidade e respostas que nos fazem refletir. Afinal, o som das trombetas pode parecer assustador, mas no final ele anuncia a maior esperança que existe.